Ok, chegamos aqui então em Neemias capítulo 11. Neemias capítulo 11. Nós vemos aqui em capítulo 11 de Neemias o repovoamento de Jerusalém. Nós temos que entender uma coisa: o povo foi levado para o exílio da Babilônia. E depois o império da Síria, eles vencem o império da Babilônia. E agora o povo então é liberado, eles retornam para Jerusalém, ok? Foram levados para o exílio, por quê? Porque a terra iria descansar. Deus havia dito para que a terra, a cada 7 dias, deveria descansar, o sábado, né? E cada ciclo de 7 anos também deveria descansar. E o povo respeitava isso. Então, como cumprimento então da lei também, Deus envia o povo, Deus para o exílio. Eles foram levados pelo Império da Babilônia para o exílio e ficaram então 70 anos lá. Passados 50 anos desse exílio, Deus começa então a enviar de volta para reconstruir Jerusalém, que havia sido destruída. Alguns israelitas haviam ficado em Jerusalém, não foram todos que foram para o exílio, a maioria, né? Mas alguns ficaram ali em Jerusalém. Pois bem, Deus manda então, primeiro, claro que Deus usa até o império dos reis, né? O rei Dário, até os reis da Pérsia. Deus usa eles para enviar de volta alguns hebreus, então, alguns israelitas, para reconstruir Jerusalém, ok? Primeiro vem Zorobabel, ele veio reconstruir o templo. Depois, Esdras vem lembrar o povo da sua espiritualidade através do ensino da Torá e também o código civil, vamos dizer assim, né, ao povo, que era a lei de Deus, viver em comunidade, vem resgatar isso. E por Neemias, então, vem também reconstruir as muralhas de Jerusalém, ok? Esdras e Neemias aqui, que conta também então a história de Zorobabel, a gente tem que entender que depois do exílio, depois de um grande tratamento, uma grande disciplina, vamos dizer assim, Deus espera que esse povo se arrependa e comece de novo, da maneira certa, ok? Assim como um pai disciplina seus filhos, alguém depois de uma disciplina é esperado que essa pessoa não incorra mais nos mesmos erros. Faz sentido? Assim também, Deus estava dizendo, mostrando para o povo, após a disciplina, que eles deveriam ter um novo procedimento. Que aquele exílio fosse pedagógico. Foi um ato simbólico, né? 70 anos. E lá no Egito eles ficaram 430 anos. Então agora era só uma representação, né, da disciplina, né? Foram disciplinados por 70 anos. Pois bem, Zorobabel vem, depois Esdras e Neemias. Acontece que, em determinado momento, nesse processo de reconstrução, aqueles que estavam ali em Jerusalém, alguns que tinham ficado, quiseram participar desse processo de reconstrução. Só que Neemias não permitiu que eles participassem, dizendo: olha, vocês não têm parte conosco, vocês não têm parte em Jerusalém. E isso criou, então, um movimento de resistência, de saques, um movimento contrário à reconstrução do templo. Por isso, foi descrito, e o Ali ontem comentou conosco, que eles tinham que se defender, né, dos inimigos que vinham saquear, que vinham impedir a reconstrução do templo, a reconstrução das muralhas, né? Então era uma mão na espada e uma mão na colher, né? Como foi falado ontem, assim é pedagógico para nós, né? Nós sempre
A gente está construindo algo em Deus, mas a gente sabe que nessa construção e nessa edificação tem os inimigos, que muitas vezes são do próprio povo, contrariados por não estarem participando dessa obra, né? Então, o cenário aqui é uma reconstrução após um período de disciplina. É a reconstrução do templo, a reconstrução da lei do povo, né, das leis espirituais e civis também, e das muralhas de Jerusalém, ok? O que acontece? A próxima cena agora. Na verdade, a cena que a gente já leu no final de ontem, capítulo 8, capítulo 9, 10, a lei, eles reúnem, Neemias reúne todo o povo, e eles começam agora a ensinar com Esdras também, eles começam a ensinar a Torá novamente para todo mundo. Eles estão falando da lei, explicando para que eles arrependam e vivam agora em sociedade. E façam os procedimentos do templo, os procedimentos litúrgicos, espirituais. É uma renovação. Estão ensinando de novo, certo? Uma maratona de 7 dias eles reúnem todo mundo para renovação espiritual. Então eles fizeram um encontro, ok? É um encontro de 7 dias para renovação espiritual. E aí eles estavam ensinando chamando para a confissão de pecados, para a renovação da aliança. O voto, sendo estabelecido novamente um voto para que eles seguissem a Torá. E aí fizeram uma grande festa e uma grande comemoração. Que finaliza como? Que é o que a gente vai ler agora. Finaliza com a festa dos tabernáculos, ok? Capítulo 11 de Neemias. Eles estão, então, lembrando dos votos de aliança, voto para seguir a Torá, renovação da aliança, confissão de pecados, e fizeram, então, uma grande comemoração, ok? Após o período de disciplina, Deus faz com que eles retornem e ensina tudo de novo para eles. Reconstrói e ensina tudo de novo para eles. Para que eles agora vivam de maneira correta. Então o livro começa, o livro aqui de Neemias, ele começa com uma esperança que novamente o templo seja reconstruído. É Deus, né? Que é relacionar com esse homem como sempre quis. Depois desse período de disciplina, espera que todo mundo, então, agora sirva ao Senhor de todo o coração, cumpra o voto da aliança, ande de acordo com a Torá. É isso que é esperado. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Como sempre, né? Como sempre foi. Novamente, a gente está lendo Esdras e Neemias contando, então, após o exílio, a gente espera. Então, o povo deve ter aprendido, né? Depois dessa repreensão toda. Não, você sabe. Tanto é que o livro vai terminar apontando para o desejo, uma esperança de que venha um remanescente dessa linhagem que de fato alguém consiga viver dessa forma. Porque o povo peca de novo. Será que tem uma esperança, um futuro, um Messias que possa libertar esse povo desse marasmo, dessa ingratidão, dessa idolatria? Será? Então o livro começa com uma esperança e termina aqui com um grande desapontamento. Esse povo parece que não aprende. Então o livro vai apontar o quê? A necessidade de um novo coração. Ok? Eu sei que não é o final da história que a gente quer encontrar, né? Mas você já sabe como é que é a palavra de Deus contando a história do povo. Então, após várias repreensões, nada é suficiente, porque a lei não consegue transformar o homem. Por isso que é necessário um novo coração. E aí vem Cristo Jesus, da linhagem de Israel, imprimir um novo coração. Sério? Tô saindo nessa quinta. Ah, ok. Ok. Pois bem. Então, Neemias capítulo 11, a gente continua a história e diz assim: os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo lançou sortes para que uma de cada 10 pessoas viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar nas suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém.
Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Contudo, alguns israelitas, sacerdotes e levitas, servos do templo, descendentes dos servos de Salomão, viviam nas cidades de Judá, cada um na sua propriedade. Além deles, veio gente, tanto de Judá quanto de Benjamim, viver em Jerusalém. Entre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malelel, um dos descendentes de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, filho de Col-Ozé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Zoiaribe, filho de Zacarias, um dos descendentes de Selá. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 478 homens de destaque. Entre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joede, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Itiel, tetraneto de Jesaías, os seguidores de Salu, Gabai e Salai. Ao todo, 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles. E Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Entre os sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, filho de Aitube, supervisor da casa de Deus, e os seus parentes que faziam trabalho no templo. Ao todo, 822 homens. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelaías, filho de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e os seus parentes, que eram chefes de famílias. Ao todo, 242 homens. Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os seus parentes, que eram homens de destaque. Ao todo, 128. O oficial superior deles era Zabdiel, filho de Gedolim. Entre os levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Azricão, bisneto de Azabias, tetraneto de Buni, Sabetai e Josabade, dois dos líderes dos levitas encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabde, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus parentes, e Ábida, filho de Samua, neto de Galaal, bisneto de Gedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os seus parentes que guardavam as portas, ao todo 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade da sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, e Zia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos aos mandamentos do rei, que regulamentavam as suas atividades diárias. Petaías, filho de Mazezabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns descendentes de Judá foram habitar nos campos e nas aldeias de Criate Arba e nos seus povoados, em Dibon e nos seus povoados, em Jecabzeel e nos seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e nos seus povoados, em Ziclag, em Meconá e nos seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nos seus povoados, em Laquis e nos seus arredores, em Azeca e nos seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Miquimás, Aia, Betel e nos seus povoados, em Anatote, Nobe e Ananias, em Azor, Ramá e Gitaim, em Agide, Zeboim e Nebalate, em Lode e Ono e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias,
Maluque, Atus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Geneton, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Zedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e os seus parentes nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, o qual com os seus parentes estava encarregado dos cânticos de ações de graças. Baquebuquias e Uni, os seus parentes, ficavam em frente deles durante as ministrações. Jesua foi o pai de Joiaquim, Joiaquim foi o pai de Eliasibe, Eliasibe foi o pai de Joiada, Joiada foi o pai de Jonatas, Jonatas foi o pai de Jadua. Nos dias de Joiaquim, estes foram os chefes das famílias dos sacerdotes, da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras, Mesulão, da família de Amarias, Joanã, da família de Maluque, Jonatas, da família de Secanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meremote, Eucai, da família de Ido, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miniamim e de Moadias, Piltai, da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jonatas, da família de Joiaribe, Matenai, da família de Gedaías, Uzi, da família de Salai, Calai, da família de Amoque, Eber, da família de Ilquias, Asabias, da família de Gedaías, Natanael. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã, Jadua, bem como os chefes das famílias dos levitas e dos sacerdotes, foram registrados durante o reinado de Dário, o persa. Os chefes das famílias dos descendentes de Levi, até a época de Joanã, filho de Eliasibe, foram registrados no livro das crônicas. Os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e dos seus parentes, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia ao outro, conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Babebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon, Acube eram porteiros. Vigiavam os depósitos localizados às portas. Eles serviram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias do governador Neemias e de Esdras, o sacerdote e escriba. Por ocasião da dedicação do muro de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam a Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graça, viu? Eu acabei de falar que eles terminam tudo isso, né? Depois de terem falado a Torá novamente, Esdras ter anunciado a Torá junto com Neemias, depois de eles terem reconstruído os muros, reconstruído o templo, falado novamente então a lei civil para o povo, a lei que era a lei de Deus, né? A lei civil então para o povo. Depois de tudo isso, eles agora vão comemorar, ok? Com cânticos e ações de graças ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados dos netofatitas de Bet-Gilgal e das regiões de Geba e de Asmavete, pois esses cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram, cerimonialmente depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá que subissem o alto do muro. Também designei dos grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita, até a porta do esterco, seguido de Osaías e metade dos líderes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, bem como alguns sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Jacur, bisneto de Asaf, dos seus parentes Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente pelos degraus da cidade de Davi, na subida do muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei. Olha, Neemias. Eu os acompanhei quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela Torre dos Fornos até um muro largo, por sobre a porta de Efraim, a porta de Gesana, porta dos peixes, a torre de Ananeel e a torre do Sem, indo até a porta das ovelhas, a porta da guarda, paramos. Os dois coros encarregados das ações de graças assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais, e dos sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías,
Elioenai, Zacarias e Ananias, com as suas trombetas, além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os coros cantaram sob a regência de Israías. Naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais. Os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia ao redor das cidades, eles deveriam trazer para os depósitos das porções exigidas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas. De fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e com os levitas que ministravam no templo. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de Salomão, o seu filho. Por muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia regentes para os cantores e para cânticos de louvor e de ações de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido, em alta voz diante do povo. E nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido na comunidade de Deus, pois estes, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. Lembra daquele momento em que Israel estava indo em direção à Terra Prometida e querendo entrar na Terra Prometida, quando eles vinham passando por povos que estavam próximos a Jerusalém, a Jericó? Aí, naquela ocasião, Balaque contrata Balaão para profetizar a maldição, lembra? Pois bem, a partir disso, então, cria-se uma inimizade. Já que eles não ofereceram benevolência para Israel, agora se tornaram inimigos de Israel. Por isso que, nesse contexto aqui, foi lembrado de que nenhum amonita ou moabita poderia ser admitido na comunidade de Deus. Eles não poderiam fazer parte ali em Jerusalém. Pois estes, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Ok? Então eles estavam morando ali, agora eles precisaram ser removidos de Jerusalém. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite ordenados para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Contudo, enquanto tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi permissão dele, e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias, nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito irritado e joguei todos os pertences de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso, repreendi os oficiais e lhe perguntei: por que nessa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e restituí aos seus postos. Todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo, do azeite aos depósitos. Pus o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos. E fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus parentes. Lembra-te de mim por isso, ó meu Deus, e não te esqueça dos meus atos piedosos pelo templo do meu Deus e pelo seu culto.
Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando com vinhos, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então eu os adverti de que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia do sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre essa cidade? Ou seja, ele está dizendo, como que vocês continuam fazendo coisas no sábado? Gente, vocês não sabem que a gente acabou de voltar do exílio. Vocês vão fazer igual os antepassados e trouxe toda essa desgraça para nós, que ficamos 70 anos escravizados na Babilônia? Vocês vão continuar fazendo as coisas no sábado agora? Você não respeita o sábado, não respeita a lei de Deus, não teme ao Senhor, não respeita o templo. Vocês vão continuar fazendo isso, ok? Então, lembrando, a esperança é que esse povo todo já tivesse convertido depois do exílio, né? Não é isso que acontece. Aí Neemias está divertindo o povo agora. Pois agora, profanando o sábado, vocês provocaram maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que essas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Pus alguns dos meus homens de confiança às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia do sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Eu, porém, os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim, também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabia falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei-lhe os cabelos. Os profetas do Velho Testamento, né? Se nós fizermos isso no Novo, nós vai preso. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhe disse: não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles. Lembra que Deus disse que não era para haver mistura no povo hebreu? Lembra disso? Pois é, a lei era descumprida e agora tem a repreensão aqui de Neemias. Não consintam mais em dar as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como estes que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele, que era amado pelo seu Deus. Deus o fez rei sobre todo o povo de Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como poderíamos ouvir que vocês cometem este grande mal e são infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um na sua própria função. Também organizei as provisões de lenha nas datas determinadas e a oferta dos primeiros frutos. Lembra-te de mim, com favor, ó meu Deus. Ok? Então, aqui, Neemias, né? Ele reconstrói os muros, dedica os muros ao Senhor, eles fazem uma grande festa. No entanto, o templo ele foi negligenciado, o sábado foi desonrado e muitos, então, desprezaram novamente tudo aquilo que Deus tinha ordenado, ok? Tudo isso, então, apontava o fim
do livro aqui de Neemias, de Esdras e Neemias, ele aponta, ele mostra, revela que a lei foi descumprida. Neemias, ele, em determinado momento, ele caminha aqui, né, pelos muros, pela cidade, e percebe que o povo não cumpriu os votos que havia feito de fidelidade ao Senhor, ok? Então o livro finaliza com uma esperança, ou ao menos apontando, né, a necessidade de ter uma esperança que o povo precisa de um novo coração, ok? O povo precisa de um novo coração, ok? Então, preciso só retomar aqui. O povo, depois que foi introduzido na Terra Prometida, fez tanta bagunça, desonrou tanto ao Senhor, que chegou o tempo da punição, eles foram levados escravos pela Babilônia. 70 anos. Ao final desses 70 anos, após os 50 já, Deus começa a enviá-los de volta para Jerusalém. Zorobabel, Esdras, Neemias conduzem por partes esse povo de volta. Reconstrói o templo, reconstrói, fala novamente, ensina a lei e código civil para o povo, Torá, né? E por fim, reconstrói as muralhas de Jerusalém. Israel está novamente na Terra Prometida. Esperava-se uma boa resposta deles. Aconteceu que eles negligenciaram novamente, ok? Nesses dias aqui, agora, de grande... que continua esse caos, né? Agora tem um hiato aqui, um parênteses, que conta a história de uma menina, uma mulher. Pois bem, acontece um tempo de Xerxes, nos dias de Assuero, nos dias aqui o tempo que a Babilônia, ou melhor, que a Pérsia era o grande império da época, então, ok? E a Bíblia vai contar a história nesses dias aqui, após o exílio, tá? Após o exílio, no final, entre final e pós-exílio. Vai contar a história, então, no mesmo tempo aqui, na sequência aqui do tempo do exílio e do retorno, ok? Agora vai contar a história de Esther. Isso foi o que aconteceu no tempo de Xerxes. Deixa eu só trocar aqui a... Foi no tempo em que Xerxes, era rei da Pérsia, ok? Pérsia que havia destituído ou aniquilado, vencido a Babilônia, e o povo, então, de Israel voltou para casa. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que iam desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais. Deixa eu contextualizar melhor aqui, vamos lá. Olha só. Os judeus já haviam retornado para Jerusalém, ok? Só que alguns, como eles vieram por partes, alguns ainda estavam escravizados, estavam cativos, certo? A história aqui, ela acontece 100 anos, quase 100 anos após o exílio. Pastor, mas eles já não voltaram? Pois é, voltaram. Só que nem todos. Por isso que eu disse, é nessa transição de tempos aqui. Nem todos voltaram, porque alguns ainda estavam em províncias. Então você imagina o seguinte,
Imagina Porto Alegre capturar Osório e trazendo cativos para cá. Ficam uma meia dúzia lá em Osório. Ok. Depois de 70 anos, alguns voltam por partes. Então, alguns do centro voltam, depois outros lá da parte leste de Osório e o pessoal da parte norte de Osório. Vão por partes, né? Voltando para lá. Só que você imagina que aqui lá em São Leopoldo, alguns foram escravizados. Só que estão lá em São Leopoldo. Ou seja, foram trazidos para essa região aqui, mas nessa região foram escravizados por A ou B, enfim, por motivo A ou B, estão lá em São Leopoldo. Ou seja, não voltaram com todo mundo. Passa um tempo, eles se encontram lá. E essa é a história aqui que acontece na Pérsia, ok? A família tem uma família judaica que vivia em Suzã, na Pérsia. E aí, eles estavam escravizados lá. Bom, qual é a chance dessa família encontrar liberdade se o povo já foi levado? Não tem chance. É onde surge Esther. E ela vai ter contato. Deus vai introduzir ela lá dentro do reino para que ela possa intervir em favor da liberdade do seu povo. Porque o seu povo, sua família ainda está escravizada. Ok? Então essa é a história aqui. Lembrando, 100 anos após o exílio, existem algumas pessoas de Israel que ainda não voltaram para casa. Algumas dessas pessoas eram da família de Esther, que estavam presos lá na cidade de Suzã, na Pérsia. Mordecai tem uma sobrinha chamada Esther, ou Hadassa, certo? E vai acontecer algo aqui com Hadassa, com Esther, que ela será introduzida no reino. É a chance de pedir ao rei a liberdade para o seu povo. É essa história que acontece aqui, ok? Na sequência, então, da reconstrução pós-exílio, reconstrução de templo, reconstrução de Jerusalém, das muralhas, tudo isso. Muitos que haviam sido escravizados pela Babilônia já haviam retornado para casa, para Israel, mas nem todos. E é justamente agora conta como alguns dessas famílias que ainda não haviam sido libertas e voltado para Jerusalém, como que eles encontraram. Então, como que Deus fez para resgatá-los de lá. Ok? É essa a história de Esther. Pois bem. O capítulo 1 e o capítulo 2 aqui de Esther vai mostrar que o rei da Pérsia, ele faz um grande banquete e oferece para outros reis. Sabe aquela coisa, o amigo rico que precisa dos pobres para ver o que ele tem? É exatamente isso. O rei da Pérsia, ele agora oferece um banquete de 187 dias, mostrando todo o seu reino, porque era império. Imagina a glória. A gente gosta de mostrar uma conquista que a gente tem, a bicicleta que a gente comprou. Imagina o reino. Né? Então ele vai apresentar todo o poder que ele tem agora. O império. Ele faz um banquete, convida reis das províncias e dos reinados ao redor. E agora ele está ali mostrando todo o seu poder. Pois bem, isso que está descrito no capítulo 1 e capítulo 2. O que vai acontecer aqui é que nessa grande festa aqui, ele vai chamar a sua esposa, a rainha Vasti.
para mostrar ela para os seus convidados. Acontece que ela vai desprezar ele. É uma vergonha nacional, um desprezo, uma desonra, ok? E a partir daqui, então, a história se desenrola e vai aparecer Esther nessa história, ok? Pois bem, no terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e agentes da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino. 6 meses, é pouca coisa? E o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã. Espera aí. O rei oferece também um banquete para todos os moradores de Suzã. Suzã, sim, a cidade em que Mordecai e a sua família, que Mordecai era judeu, hebreu, estavam vivendo. Ainda que o seu povo já houvesse voltado para Jerusalém, eles ainda continuavam ali. Pois bem, o rei prepara um banquete, uma festa. A festa durou uma semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argola de prata e colunas de mármore. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérola e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofás de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes uns dos outros, e o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quisessem. A rainha Vashti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Peraí. A rainha Vashti, esposa do rei, ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. Elas reuniram as ladies, sem mission, ok? Ela faz uma reunião das mulheres também, enquanto o rei também faz e oferece um banquete. Acontece que no 7º dia, o rei já estava alegrinho de tanto que tinha bebido. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram seus servidores particulares. Eles se chamavam Nilmã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vashti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. O rei ordenou que eles, os eunucos, fossem buscar a rainha. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei. Ela disse: eu não vou. E por isso ele ficou furioso. É muita desonra, né? Fazer uma festa, os convidados, chamar a pessoa desprezar, dizer: eu não vou. É uma vergonha nacional. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos em questões de lei e de costumes. Portanto, mandou chamar os conselheiros, em quem ele tinha mais confiança, isto é, Carcena, Setá, Admata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Estes eram 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupavam as mais altas posições no reino e serviam como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou: eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vashti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa não somente contra o Senhor e contra os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino.
Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vashti e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vashti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vashti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que a Vashti, para que ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Ok? Você percebe aqui, a partir da desonra de Vashti, agora o rei vai eliminar Vashti do reino. Ela não poderá mais chegar perto do rei. Ok? E foi emitido um decreto, então, que toda mulher honrasse, obedecesse seu marido, para que isso não se tornasse uma epidemia, uma desonra epidêmica, né, no reino. Pois bem, Memucã deu conselho para Artaxerxes de ele, além de impedir que Vashti eliminar Vashti do reino, mas que ele arrumasse outra que ficasse e ocupasse o lugar de rainha no reino. Certo? Ok. Mais tarde, a raiva do rei havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vashti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas. Peraí. Rei, olha só, olha o conselho. Vamos fazer um concurso de Miss Rainha. Tá bom. Então faz o seguinte. Mande buscar as virgens mais lindas do reino. E vamos fazer um concurso. Mande Hegai, o eunuco, responsável pelo harém real, ele tomar conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Então, peraí. Está instituído Miss Universo aqui. Está estabelecido no reino um Miss Universo. Universo da Pérsia. Ok? Elas vão ter que passar um tempo aí recebendo tratamento. Coisa ruim? Hã? Só cabelo, maquiagem, manicure, pedicure, massagem. É isso aqui que está estabelecido. O rei mande buscar as lindas virgens do reino. Hegai tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vashti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai. Peraí. Mas o reino é da Pérsia, sim. E tem lá ainda um judeu chamado Mordecai, que não voltou para Israel ainda. Entendi. Filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim, de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Entendi. Então, Mordecai
estava em Jerusalém, mas quando a Babilônia escravizou Jerusalém, levaram cativos para a Babilônia também Mordecai e a sua família. Ah, entendi como Mordecai foi parar em Suzã. Entendi, tá ok. Mordecai levou consigo a sua prima Hadassa, isto é, Esther. Hadassa é Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Esther foi selecionada, ela era muito bonita, para participar do concurso do Miss Universo da Pérsia. Hegai gostou dela. Olha, ela encontrou favor. Esther encontra favor já de Hegai, o cara que vai cuidar das moças e preparar elas para encontrar com o rei. E ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela. Meu Deus do céu. Primeiro que ela já encontra, já é favor ela ter sido selecionada, certo? Favor. Quando Hegai, o eunuco, que havia ficado responsável por cuidar dessas mulheres para o grande dia da escolha, Hegai gosta muito de Esther e ela encontrou favor. Olha o favor de Deus aqui. Só lembrando você que o diferencial da nossa vida não é a força, não é o poder, basta nós recebermos favor de Deus. A diferença na vida de Esther aqui é o favor. A palavra está dizendo que ela encontrou favor. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava. Olha só, Mordecai, o tio, vivia ali em Suzã e passava em frente ao harém, onde Esther estava com as outras meninas lá. Ele passava para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra. E no resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. Sim, porque elas se preparavam, correto? Elas tinham, então, joias à sua disposição, roupas à sua disposição. Elas estavam se preparando para o rei, para encontrar com o rei. Elas recebem um tratamento. E agora, no dia que chegava de elas encontrar com o rei, ela poderia escolher o que ela quisesse, como adorno, utensílios, coisas que elas quisessem vestir, portar, ok? À tarde ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para o outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que conheciam. Quando chegou, simpatia, ou em outra tradução, favor, a moça que conquistava a simpatia, né, ou recebia favor.
de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela podia levar qualquer coisa, sim ou não? Qualquer coisa, qualquer joia ela podia levar, certo? Ok. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Sabe o que ele recomendava? Aquilo que o rei desejava. Esther pode carregar do harém para o palácio qualquer coisa. Ela pode vestir qualquer coisa que ela quisesse. Usar qualquer acessório, qualquer joia. Mas quando conta a história de Esther, diz que ela não quis levar nada do harém, a não ser aquilo que Hegai havia recomendado. E Hegai recomendava aquilo que o rei gostava. Esther, o que ela estava dizendo é: eu não quero outra coisa a não ser fazer aquilo que agrada o rei. Que o meu e o seu coração sejam encontrados assim. Não precisamos de acessórios. Só precisamos fazer aquilo que agrada o coração do rei. Ou do coração daquele que está debaixo do favor. O que nós queremos na nossa vida? Vamos encontrar com o rei. Essa é a nossa história. Fomos encontrados, recebemos um tratamento especial como noiva de Cristo, estamos sendo adornadas aqui para encontrar com o noivo, para encontrar com o rei. Sim ou não? Sim. E a gente pode escolher tanta coisa. O que vocês querem usar aqui nessa vida? Queremos acessórios? Queremos joias, bijuterias? O que vocês querem? Pode pegar. Eu sei que a gente tem acesso a um monte de coisa, mas na verdade nós estamos sendo adornados para encontrar com o rei. E naquele dia, nós só queremos carregar aquilo que agrada o coração do rei. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Quero ler agora na versão árabe aqui. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Ou seja, que não era para contar para ninguém de povo que eles eram. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, olha só, Mordecai estava sentado à porta, ali perto do harém, onde Esther estava, correto? Tá bom. Mordecai, quando estava ali, sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Eles queriam, era uma conspiração para matar o rei. Veio isso ao conhecimento de Mordecai. Mordecai fica sabendo disso. Que revelou a rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Ela disse: olha, um tio meu me contou que tem uns oficiais teus que estão conspirando o teu assassinato.
Ok? A rainha Esther conta para o rei. Ela estava lá no palácio, ela conta para o rei. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã era o oficial do rei Assuero, ok? Era oficial do reino. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Ou seja, o rei estabelece Amã, o general, o oficial, como figura de autoridade. E quando ele passasse, todos deveriam reverenciá-lo como sinal de submissão a Amã. Pois bem, Mordecai, o tio de Esther, não se inclinava, nem se prostrava. Ou seja, era fiel, porque ele era hebreu, era judeu, tinha um Deus. Então não se prostrava diante de outros deuses ou diante de coisas feitas acima do céu ou debaixo da terra. Ok? Mordecai não se prostra, então. Isso parece um ato de rebeldia, de desonra para Amã, o general todo-poderoso. Pois bem. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles lhes tinham declarado que era judeu. Amã ficou furioso quando viu que Mordecai não se ajoelhava em honra dele. E quando lhe disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar também todos os judeus que havia no reino de Xerxes. Só retomando aqui rapidamente, existiam alguns hebreus e judeus que estavam ainda em algumas províncias que haviam sido escravizados pela Babilônia. O império que está governando é o Império Persa agora, quase 100 anos depois. Tem lá uma família, tem lá um povo judeu que estão vivendo lá ainda. Ok. Tem uma menina, é feito concurso de beleza, e ela se torna a vencedora desse concurso, e ela se torna a rainha. Rainha no lugar de outra rainha que havia desprezado o convite do rei. Toda poderosa. Ela não contou de qual parte e de qual povo ela era. E ela era hebreia, era judia. Pois bem, ela está lá. O rei decreta que o oficial Amã agora sobe ele de cargo e que todas as pessoas devem se prostrar diante dele. Existe o tio de Esther, que é Mordecai, que ele é fiel ao Deus de Israel. Ele não se prostra. Os oficiais vendo isso dizem, isso é um ato de rebeldia, isso merece punição. Quando Amã fica sabendo que ele é judeu, hebreu, Amã pensa, esse povo aí, não deve eliminar somente ele, porque eles não se sujeitam a outra pessoa ou outro governo que não seja do Deus deles. Portanto, eu vou eliminar todo o povo dele. Então, peraí, agora existe uma sentença de morte para todo judeu que havia na cidade de Suzã, através do decreto, então, de Amã. Amã iria buscar, junto ao rei, um decreto para eliminar todo esse povo, correto? Essa é a família da Esther. O rei não sabe disso, mas é a família da Esther, a rainha, naquele tempo. Quando disseram que Mordecai era judeu, Amã achou que não bastava
matar somente Mordecai. Ele fez planos para matar todos os judeus que havia no reino de Xerxes. No ano 12 do reinado de Xerxes, no primeiro mês, o mês de Nissan, Amã ordenou que tirassem a sorte. Chamava-se isso de Purim, para decidir o dia e mês em que os judeus seriam mortos. Foi sorteado dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Amã foi e disse ao rei: por todas as províncias do reino está espalhado um povo que segue leis diferentes das leis dos outros povos. O pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens, e por isso não convém que o Senhor tolere que eles continuem agindo assim. Se o Senhor quiser, assine um decreto ordenando que eles sejam mortos. E eu prometo depositar nos cofres reais 342 mil quilos de prata para pagar as despesas do governo. O rei tirou o seu anel sinete, ou seja, o anel que tinha a marca do reinado. Então, era a assinatura do rei, era com o anel naquela época, ok? O rei tirou o seu anel sinete, que servia para carimbar as suas ordens, e o deu a Amã, filho de Amedata e descendente de Agag, inimigo dos judeus. E o rei lhe disse: fique com seu dinheiro, e essa gente eu entrego nas suas mãos. Faça com eles o que quiser. No dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio e ditou a ordem. Ele ordenou que fosse traduzida para todas as línguas faladas no reino, e que cada tradução seguisse a escrita usada em cada província. A ordem devia ser enviada a todos os representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos. Ela foi escrita em nome do rei, carimbada com seu anel sinete, e levada por mensageiros a todas as províncias do reino. A ordem era matar todos os judeus num dia só, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Que todos os judeus fossem mortos, sem dó nem piedade, os moços e os velhos, e as mulheres e as crianças. E a ordem mandava também que todos os bens dos judeus ficassem para o governo. Em cada província deveria ser feita uma leitura em público dessa ordem, a fim de que, quando chegasse o dia marcado, todos estivessem prontos. O rei deu a ordem, e os mensageiros foram depressa a todas as províncias e em Suzã, a capital, e a ordem foi lida em público. O rei e Amã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, ou seja, Mordecai fica sabendo do decreto do rei. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Quando chegou à entrada do palácio, ele não entrou, pois quem estivesse vestido daquela maneira não podia entrar. E em todas as províncias e em todos os lugares onde foi lida a ordem do rei, os judeus começaram a chorar em voz alta. Imagina, tem um decreto, uma sentença, um decreto de morte agora aqui, um assassinato coletivo, um genocídio aqui. Eles se lamentaram, choraram e jejuaram, e muitos deles vestiam roupas feitas de pano grosseiro e se deitaram sobre cinzas. Esther ficou muito aflita quando as suas empregadas e os seus eunucos lhe contaram o que havia acontecido. Ela mandou roupas para Mordecai vestir, mas ele não quis. Então ela mandou chamar Ataque, um dos eunucos do palácio, que tinham sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ele fosse falar com Mordecai para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Ou seja, Esther, ela está isolada no palácio. Ela não sabe o que está acontecendo lá fora. Só sabe que tem várias pessoas se vestindo com pano de saco e chorando em tristeza. Ela manda um oficial que estava a serviço dela falar com o tio dela, Mordecai, perguntar o que está acontecendo. Ataque foi procurar Mordecai na praça que havia em frente do palácio, e Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Suzã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Ataque que levasse a cópia a Esther, explicasse tudo direito, e pedisse a ela que fosse falar com o rei, e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Ataque fez o que Mordecai tinha pedido, e Esther mandou Ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias,
que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz um mês que o rei não manda me chamar. Quando, olha só, o que Mordecai estava dizendo? O Esther, é isso aqui. Nós recebemos um decreto de morte. Fala com o rei. Aí ela disse: olha, manda dizer para o meu tio Mordecai que ninguém pode chegar diante do rei sem que ele antes estenda o cetro de ouro. Se alguém chegar espontaneamente diante do rei sem ele dar liberdade, a pessoa pode ser morta. Ela diz: faz um mês que ele não me chama. Então, assim, irmãos, o casamento aqui não é como é hoje. Então, é uma questão política, era um casamento político, né? Então, Esther estava lá no palácio, mas não estava tendo acesso ao rei. Então, o rei está resolvendo questões do reino, questões políticas, ok? Então, ela não podia chegar, ela tinha que pedir permissão. Quando ela manda essa mensagem por Atai a Mordecai, Mordecai mandou o seguinte recado a ela. Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virá um socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe? Talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Essa, para mim, é uma das sentenças mais lindas aqui dessa história. Quem sabe, Esther, Deus não tenha colocado você aí, para que toda a sua família e o seu povo fosse salvo. Quem sabe não foi para uma hora como essa que Deus colocou você aí. Quem sabe não foi para que a sua família seja salva, que Deus salvou você. Quem sabe não foi para que muitos outros recebessem a ajuda e benevolência que Deus não enriqueceu você. Quem sabe não foi Deus que deu condições para você, para que você fosse uma mão que pudesse abençoar tantos outros irmãos. Quem sabe você não recebeu o favor da parte de Deus, encontrou o favor desde o eunuco do rei. Você foi escolhido, foi trazido para o palácio, preparado. Quem sabe não foi para uma hora como essa, para que os seus fossem salvos, sua família, parentes, amigos. Quem sabe não foi para uma hora como essa que Deus escolheu você. Eis que Mordecai manda falar para Esther, manda essa carta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta. Então ela recebe essa consideração do tio, essa conselheira, esse conselho, e Esther envia a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Então ela diz: ok, eu vou tentar falar com o rei. E agora eles entram em jejum e oração. Já adianto que semana que vem nós estamos entrando em jejum e continuamos em oração, amém? Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada. Meu Deus, jejum de água e comida, 3 dias. Nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu estiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Esther havia mandado. No 3º dia de jejum, Esther se vestiu com as roupas de rainha. Foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei.
Ele estava lá dentro, sentado no trono que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora do pátio, teve boa vontade para com ela. Estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Quando o rei viu a rainha Esther na parada do pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: Que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Ou seja, faz um pedido: até metade do reino eu te darei. Respondeu Esther: Se bem parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: Fazer apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: Qual é o seu pedido, Esther? E eu te darei. O que tu desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Ele diz: Pode pedir, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: Meu pedido e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me o meu pedido e cumprir o meu desejo, venha o rei com a mão ao banquete que lhe dei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai, ok? Amã, o general, passa por Mordecai, e Mordecai ele não se prostra diante de Amã. Ele fica furioso. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como o rei tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: A própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhes disse Zeres, sua mulher, e a todos seus amigos: Faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Peraí. Vamos lá, para nós finalizarmos aqui. Está feito o decreto. Mordecai não cumpre, porque ele não se prostra diante de outro a não ser o Senhor. Rainha Esther vai diante do rei, e ela encontrou favor, e o rei diz: Pode pedir o que tu quiser. Ela disse: Tá, eu vou fazer um banquete, eu vou fazer o meu pedido, tá bom? Tá bom, quero receber vocês com um banquete, e aí eu vou fazer o meu pedido. Tá bom, Rainha Esther, pode fazer. Até que seja, se for metade do reino, eu vou te dar. Ok? Ok. Ela convida o rei e Amã, o general. Amã, general, passa por Mordecai, ele não se prostra. Ele chega em casa, conta para a família dá uma ideia. Enforca ele, e depois tu vai pro banquete. Tá joia. Isso, o banquete era no outro dia. Na madrugada, o rei tem um sonho. Olha os sinais, olha o tanto que é espiritual isso. O rei tem um sonho. E o rei, então, mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino, e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. Ou seja, eu quero ler aí como é que foi os últimos anos. Vamos fazer uma retrospectiva. O que está escrito? O que aconteceu nos últimos anos? Um relatório. E aí, pessoal, como é que tá? Como é que tá lá aquela região? Como é que fazer a leitura? Lendo, é como se alguém olhasse para os resultados da sua empresa, né? Nos últimos anos. É isso que o rei está fazendo. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Peraí, de madrugada o rei não consegue dormir, vai, pede para fazer uma leitura, e a leitura é:
a parte que eles começam a contar que Mordecai interviu em favor do rei. Lembra aquela situação que estava conspirando para matar o rei? Lembra? Pois é, daí teve um cara que se chama Mordecai, ele é tio da Esther. E foi ele que contou e salvou a tua vida, ó rei. Ou seja, é essa parte que está sendo lida para o rei. Tá bom. A parte que Leno contava que Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. O plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Ou seja, ele disse: quem é que. Eu não lembro de ter sido grato e honrado esse cara. Ele salvou a minha vida. O que a gente deu para ele? Que honraria foi feita para ele? Aí responderam: nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Amã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai. Meu Deus do céu! Tá chegando o cara para pedir a morte de Mordecai, mas o rei acabou de ler a história que Mordecai salvou a vida dele. Aí chega Amã para decretar a morte de Mordecai. Que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. Então Amã deixou prontinha uma forca para Mordecai. O rei perguntou: quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mandem que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer roupas que o senhor usa, e também o cavalo que o senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino, e ordene que ele vista as roupas do homem, no homem que o senhor deseja honrar. Ou seja, Amã, ele pensa que é ele que vai ser honrado. Ele diz o seguinte: o rei quer um conselho de como ele deve honrar alguém. Eu vou dizer para ele então: pega um cavalo do rei, coloca a coroa até na cabeça do cavalo, as roupas do rei nesse homem. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isso que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então disse o rei Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Vai e faça com Mordecai tudo o que você acaba de dizer. É Deus, Deus sempre tem um jeito, sempre tem uma saída. O mais lindo da história, né? É que parece tem um decreto do rei. Mordecai vai ser morto. Os judeus não tem saída. Não tem saída, não tem. Humanamente não tem saída. Mas sempre para Deus, sempre Deus tem uma saída, Deus tem um jeito de honrar. Você diz assim: meu Deus do céu, está decretada a morte, eu sei, então acabou. Mas para Deus é fácil. Deus cruza os braços, o favor vem. Agora, em segundos, ele está ele está endereçado à forca. Questão de segundos, ele está no mais alto lugar de honra, a maior honra de todo o reino. É assim que Deus faz. Em fração de segundos, ele está sentenciado à morte. Em fração de segundos, ele recebe a maior honraria real. Vá depressa e pegue as suas roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio, como se Amã não soubesse. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: agora Amã está dizendo: é isso que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Amã, envergonhado e triste, correu para casa escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles estavam falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram Amã imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado.
São 10 versículos só aqui para nós finalizar. É que a história é linda demais. Portanto, o rei Amã foram de novo ao banquete da rainha Esther. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: Esther, qual é o seu pedido? Peço o que quiser que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, ou seja, se eu achar mercê, graça diante do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como esta. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem é o homem que está pensando em fazer isso? E onde ele está? O nosso inimigo perseguidor é Amã, este homem perverso, respondeu Esther. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo, e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava, para pedir misericórdia. E nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio e na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arbona, disse: perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforquem Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. E naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulassem a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Então disse: se for do agrado do rei, se eu puder contar com a sua bondade, com o seu favor, e se o senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para o reino inteiro, todos os judeus sejam mortos. Pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus. Assinem em meu nome e selem as cartas com meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei, editou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos e todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com o anel real, e levadas para os mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se os homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e as crianças, e ficar com todos os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso, no dia marcado para a matança, isto é, o dia 3 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem aos mensageiros, montaram cavalos ligeiros na estrebaria real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando a roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro.
na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram e comemoravam com festas e banquetes. Além disso, entre os vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo deles. Amém. Lindo. Eu e você só precisamos encontrar favor diante do rei. E eu tenho uma boa notícia para você: você já encontrou favor diante do rei. O cetro de ouro foi estendido. É linda essa história, ela continua, amanhã a gente continua. Mas o fato é que esse povo que estava destinado à morte somos nós. Existia um decreto de maldição sobre a nossa vida. E para nós não tinha chance. Mas houve um que veio, que era nosso irmão. Ele tinha acesso ao rei. E ele chegou diante do rei, em nosso favor. E é por isso que a sentença de morte, de maldição, foi anulada. O escrito de dívida foi anulado. Ele cumpriu e achou favor e graça diante do rei. E é por isso que nós podemos nos alegrar, celebrar. Porque fomos libertos da morte, da forca e da escravidão. E ele, além disso tudo, colocou uma autoridade na nossa mão para livrar outras pessoas também. Assim como nós fomos livrados da morte, nós nos tornamos, agora temos a autoridade, o anel do rei, para livrar muitos outros da sentença de morte. E nessa grande caminhada, muitos vão se tornando judeus. Nesse grande caminho, muitos se tornam os cristãos juntamente conosco, participantes desse decreto, debaixo dessa aliança. Amém. Amém. Voltaremos aqui amanhã com a continuação dessa história, a história de Esther. Amém? Graças a Deus, uma boa tarde para você. Avançamos demais no horário aqui, mas parece que não dá para finalizar, né, essa história antes de concluir, ao menos esse primeiro ciclo aqui. Graças a Deus, boa tarde para você.